Dedicamos esse nosso 10º episódio a essa ferramenta que estamos utilizando hoje para nos comunicar com você, ouvinte. Isso mesmo, o podcast. Uma nova ferramenta de aprendizado, fruto da transformação digital das mídias tradicionais. Hoje, todo mundo pode ter seu programa de rádio, ser escutado por milhões sem grandes investimentos. Mas por trás de um grande podcast, tem uma grande empresa especializada. Hoje a nossa conversa é com a Audioria. Começa agora mais um episódio do Sob Controle. Hoje, além da equipe de heads da Pipeline Capital, Alonso Rachevski, Felipe Wasserman e eu, Cadu Pedreira, contamos com a participação da nossa produtora do programa e fundadora da Audioria, Risa Soares. O Corporate Podcast ele atende muito essa demanda das empresas de tornar mais ágil e mais efetiva a sua comunicação. Porque o áudio é uma coisa que traz bem mais pessoal que o texto, né? Eu acho que todas as empresas têm que ter um podcast. Felipe, o que a gente pode falar sobre a origem do podcast? Então, Cadu, o conceito do podcast é atribuído a um ex-VJ da MTV. Acho que nem existe mais VJ da MTV. O Adam Curry. Ele criou o primeiro agregador de podcast usando o AppleScript. Falei bonito. Que, na verdade, nada mais é do que uma linguagem de computador interpretada que age na interface, né, do sistema operacional da Apple. Ele disponibilizou o código na internet, tipo coisa bem legal, né? Deu para todo mundo, para que outros programadores pudessem ajudar. E isso possibilitou o conceito de podcast ser realmente utilizado. Mas essa mídia só veio ganhar escala nos Estados Unidos a partir de 2016 e no Brasil só em 2018. Felipe, é muito interessante o que você acabou de dizer, porque eu não sabia. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, que quando eu tinha uma agência, a Euro RSG do Grupo Havas, que eu era sócio, em 2006 a gente tinha a conta da cerveja Kaiser e uma das plataformas que nós tínhamos era trazer novas tecnologias para o mainstream, né? E era a Copa do Mundo. E aí a gente já tinha identificado que o videocast e o podcast, 2006, eram já tecnologias em ascensão. E aí a gente criou o podcast com o CAD Kaiser e o videocast com o CAD Kaiser. Isso, veja, 2006, eu nem sei se o YouTube existia. Então, eu fico super feliz de praticamente 14 anos depois, a gente está usando o podcast, mesmo ainda não alcançando a maturidade que já deveria estar em pleno uso das pessoas, como instrumento da nossa empresa como comunicação. E mais recentemente, eu confesso que eu dei uma abandonada no uso do formato áudio como consumo, mas aproximadamente um ano e pouco atrás, eu comecei a assinar os audiobooks e comecei a perceber que os podcasts estavam voltando, e não só nos formatos mais clássicos ou nos players mais clássicos como Spotify ou podcast da Apple, mas, por exemplo, no próprio Instagram ou no próprio YouTube, né? Então, alguns canais do Insta, pessoas já gravando podcasts, e isso me chamou a atenção até que um dia a gente cruzou com a Risa e veio a ideia, e ela trouxe a ideia da Audioria. E a gente não precisou nem pensar, né? A gente foi lá e abraçou. Então, eu acredito muito que o áudio e o podcast é uma engrenagem para a transformação digital. A gente está vivendo essa pandemia, por exemplo, eu acho que o áudio é um excelente instrumento para a autodireção de empresas falarem com seus funcionários, ou com seus colaboradores, ou com o ecossistema em si, com a sua cadeia de fornecimento, ou as próprias empresas, com o seu consumidor, ou o próprio B2B, que é um canal super difícil, né, de você estabelecer uma conexão. Eu acho que toda empresa devia abraçar o podcast. Tem várias formas. Não conheço uma pessoa melhor para explicar nesse bate-papo que a própria Risa. Então, Risa, obrigado aí pela presença
como se você já não estivesse aqui, né? Junto com a gente toda semana, nesses últimos Sim. 2 meses e meio. Mas o que seria audioria? Cadu, super obrigada pelo convite, o convite aí da equipe da Pipeline. Eu que sempre fiquei atrás dos microfones, hoje eu tenho a oportunidade de falar também. Eu atuo no mercado digital há mais de 20 anos e no ano passado eu resolvi ir para os Estados Unidos para me aprofundar na indústria do áudio. Eu sempre fui apaixonada por rádio, sempre acreditei muito nessa linguagem, nessa plataforma de mídia e queria entender como que o mercado estava se movimentando em relação ao negócio de podcast. Acompanhei várias movimentações de fusões e aquisições que estavam acontecendo naquele momento lá, o Spotify adquirindo várias empresas, inclusive, e me chamou bastante atenção, né, vários aspectos da indústria, desde a parte de tecnologia, da área de host, né, das plataformas que estavam surgindo para atender essa demanda, produção, as produções, a qualidade das produções, em praticamente todas as categorias de conteúdo, né, diferente aqui do Brasil, que a gente via uma concentração muito forte nesse formato de mesa cast, que é quase uma extensão aí do rádio, né? Então isso me chamou bastante atenção, as plataformas de distribuição também, e como, principalmente, né, as marcas estavam se apropriando dessa indústria, e também qual que era a estratégia de comunicação, como que se fazia para promover um podcast, inclusive, o que é mais interessante, né, você vendo aí séries em áudio se tornando séries de televisão, de streaming. Então, é bem interessante todo esse movimento. E o áudio, ele é muito conveniente porque ele te dá essa possibilidade de você fazer outras tarefas enquanto você escuta alguma coisa, seja no audiobook, seja através do podcast. Então, foram fatores que me chamaram a atenção, e quando eu voltei aqui para o Brasil, eu decidi que eu desenvolveria uma empresa focada nesse segmento, só que muito mais especializada na construção de narrativas para as marcas, e também para um segmento novo de comunicação interna que se chama hoje Corporate Podcast. Não, muito legal esse negócio de corporate podcast, porque é uma coisa que eu já ouço podcast há muito tempo e nunca tinha ouvido falar. Eu acho que funciona muito bem para a área de comunicação interna, que é uma área que está cada vez mais forte, ainda mais nesse mundo agora de Covid, Corona, que as pessoas estão mais longas, é um modo de aproximar até os seus próprios funcionários. É uma coisa interna, uma coisa legal. As pessoas já faziam blogs internas, mas aí trazer o áudio, que o áudio é uma coisa que traz bem mais pessoal que o texto, né? Então, traz uma proximidade interessante. Legal esse ponto, não sabia. Então, Felipe, Corporate Podcast é uma categoria de podcast muito usado pelas companhias, pelas empresas, como uma ferramenta de comunicação interna. Você vê alguns cases, alguns exemplos, né, como no mercado americano, por exemplo, o eBay utiliza já desde 2018, né, o áudio como uma forma de comunicação com seus clientes, né, e onde ele coloca os seus executivos participando a cada episódio. Você tem um executivo, pode ser tanto um VP como um analista, que vão estar respondendo perguntas de clientes ou mesmo lançando novas ferramentas para melhorar a usabilidade, né, do marketplace. Então é uma experiência muito interessante. Eles estão agora, na semana passada eles estavam já no episódio 93, então assim, é um episódio que vai ao ar todas as semanas. Então é uma ferramenta eficaz, né, tanto de integração entre equipes, de proximidade com os clientes. Então o Corporate Podcast, ele atende muito essa demanda das empresas de tornar mais ágil e mais efetiva a sua comunicação com seus públicos, seja interno ou externo. Risa, aproveitando aqui, a gente tem o nosso podcast, que a gente está aprendendo a cada semana, com vocês, inclusive, só que ele não é um podcast corporativo, né? E aí eu quero pegar esse gancho e perguntar se já existem exemplos de podcast corporativo aqui no Brasil, se não existem, se você pode citar algum. E eu queria que vocês explicassem um pouco, explorassem como é que está começando esse mercado de podcasts não corporativos, mas sim autorais, não sei como é que chama, inclusive, onde as empresas são as proprietárias, né, desses conteúdos.
Alon, além do Corporate Podcast que eu acabei de comentar com o Felipe, um outro território que as marcas estão se apropriando nessa plataforma de áudio é a construção de narrativas, a construção de projetos de branded content. E a gente tem vários cases aí nessa categoria, né, de podcast. Aqui no Brasil ainda são poucas as empresas, né, que estão investindo. Você tem aí empresas como Microsoft. Agora, você tem muitos cases interessantes fora do Brasil, como foi, por exemplo, o The Sauce do McDonald's, né, que ele era um podcast que ele, na verdade, construiu e desenvolveu para poder até solucionar um problema da marca em relação a um molho que eles tinham tirado, né, da oferta, e outros, por exemplo, da própria GE, né, que desenvolveu um podcast que chama The Message, que era uma ficção, num formato jornalístico bem legal, assim, e que ela, na verdade, através desse podcast, ela aproveitou para falar de uma tecnologia que ela tinha desenvolvido, uma tecnologia real, e que era comercializada, mas que dá todo um outro contexto, né, para a marca. Então você tem muitos exemplos, né, e com certeza esse é uma categoria e é uma estratégia de marketing que vai fazer parte, né, do dia a dia de todas as empresas. Risa, pegando exatamente esse tema, parecido até com o do New Balance, tem um supermercado super famoso nos Estados Unidos chamado Trader Joe's, que é um supermercado não é de produtos naturais, mas é produtos menos industrializados, por assim dizer, que ele tem um podcast que explica como a comida chega até lá, explica quem são os produtores das comidas, os pequenos produtores, e é um modo que ele consegue reforçar a imagem dele de local, os próprios funcionários apresentam, então ele ajuda a cultura e essa storytelling da marca através do podcast. Isso faz com que as pessoas se sintam cada vez mais próximas e unidas em relação a eles. E hoje é um dos supermercados até considerado melhor avaliado, mais bem administrado nos Estados Unidos. Então é interessante utilizando essa tecnologia do podcast como marketing. Sim, com certeza. Isa, você falou aí, né, da percepção que a gente tem, do conhecimento sobre essa ferramenta que é o podcast. Eu me lembro quando eu comentei com minha mãe, vê lá que a gente tem um podcast falando sobre o meu trabalho e tal. Ela falou, mas filho, o que é podcast? E o podcast, ele é uma ferramenta que hoje ele se assemelha muito, talvez não substituindo, mas o rádio normal. Eu queria que você me dissesse qual a diferença que você vê entre um podcast e uma rádio. Cadu, um podcast ele é um arquivo digital de áudio transmitido através da internet. Mas numa linguagem mais simples, a gente pode falar que o podcast hoje ele é um arquivo em áudio que você pode escutar sob demanda, que é diferente da rádio, né? A rádio você precisa estar ligado naquele determinado horário para ouvir um determinado programa. E o podcast também tem muito essa questão do formato, né? O formato que assim vai além de ser jornalismo ou entrevista. Você pode explorar várias categorias de conteúdo, desde suspense até programas cômicos, de história, ciência, de bem-estar, saúde, alimentação, comida. Só que de uma maneira muito mais criativa, onde você desenvolve aí nos podcasts que têm uma produção de qualidade mais sofisticada, o uso de sonoplastia, de edição, para levar, né, os ouvintes a criar as cenas, né, e também se imaginar naqueles locais. E é interessante ver, né, essas diferenças. Como é que o áudio pode ser uma ferramenta de transformação digital para empresas e pessoas? Esse ponto ele é bem interessante, porque as pessoas hoje, elas estão buscando cada vez mais otimizar o seu tempo. E o podcast, ele propicia isso, porque você, por exemplo, pode conciliar, tá andando na esteira e ouvindo, tomando conhecimento de algo, né, se informando através do áudio, né, seja inclusive para propósito, enfim, profissional ou mesmo para se divertir, para informar, ouvir alguma notícia, né? Então, o podcast ele é muito conveniente nesse sentido. E as pessoas elas estão
elas estão buscando essa otimização. Tem um outro lado também, que é a questão da usabilidade. Então, quando você olha para esse público mais sênior, que hoje tem mais dificuldade, por exemplo, às vezes de enxergar a tela de um celular, de teclar, quando você usa assistentes de voz, eles podem, por exemplo, através de comando e não mais de teclar, né, ouvir e consumir conteúdo em áudio. Então isso é muito bacana e é uma tendência que a gente vê cada vez maior. As empresas, né, eu vejo duas questões aí. Uma é utilizando o áudio como uma ferramenta de comunicação interna, o que torna os processos mais ágeis, porque você consegue, através do áudio, passar mensagens muito mais claras, você dá voz à empresa, né, muitas vezes é importante os executivos eles terem essa voz, né, tanto para integração ou treinamento de vendas, ou mesmo mensagens, né, do CEO, onde ele passa também não só uma visão do negócio, mas você vê muito corporate podcast, onde os CEOs eles falam da vida deles, do dia a dia, e isso é bacana, né, porque isso de uma certa forma integra, torna essas pessoas mais próximas. Então o áudio ele tem uma importância nesse processo de transformação digital quando a gente olha por esse prisma. E o outro é em relação a você engajar o seu público. Se as pessoas estão cada vez mais consumindo podcast, nada mais óbvio, digamos assim, que as marcas se apropriam desse território, porque é uma maneira de comunicar e de estar próximo e de engajar esse público. Isa, sobre mercado, né? Alguns dados aí, é sempre interessante a gente puxar o assunto de mercado. Esse crescimento do mercado, como o Alon comentou, como é que está o Brasil em relação ao mundo? Cadu, o consumo de podcast no mundo, até o início da pandemia, ele vinha crescendo exponencialmente. Mesmo agora, a gente vê, né, no meio da crise aí, da pandemia, que o consumo ele continua crescendo, mas o que mudou foi o tipo de conteúdo que as pessoas estão consumindo. Os podcasts de notícia, eles cresceram 68% em volume de downloads de janeiro até a última semana de abril desse ano. Enquanto os voltados para conteúdo de negócios, eles cresceram 11%. Esses dados, na verdade, eles são dados do mercado americano, eles foram reportados por uma plataforma que se chama Podtrac. Lá nos Estados Unidos, também, segundo o estudo Infinity Dial 2020, que foi desenvolvido pela Edison Research em parceria com a Triton, o consumo de áudio online no mês de março já era feito por 68% da população americana acima de 12 anos, que dá aí um total de 192 milhões de pessoas. E o consumo mensal de podcast chegou a 55% dessa mesma população, são 155 milhões de ouvintes, que é muita gente. Aqui no Brasil, esse número, na última pesquisa realizada pelo Ibope no ano passado, era de 50 milhões de ouvintes, que é 40% do total de internautas brasileiros. Em termos de faturamento, as receitas previstas no mercado também americano, nesse mesmo ano, seria de 860 milhões de dólares, somente através de publicidade, sem falar de receitas de assinatura ou mesmo de hostings e distribuição. Já que no Brasil não existe ainda nenhum estudo sobre faturamento desse segmento, mas o que a gente estima é algo em torno de 25 milhões de dólares somente com publicidade em 2020, o que representaria 1% das receitas de publicidade investidas em rádio nesse ano. Agora, depois da pandemia, né, eu acho que a gente tem que rever esses números e entender como que o mercado publicitário vai reagir nesse momento em relação a todas as plataformas. Os números são realmente promissores, né? Agora, sobre o perfil, o que você considera como um perfil específico de ouvinte? Quem são essas pessoas que escutam os podcasts hoje em dia, né? Bom, o público ouvinte de podcast no Brasil, ele é um público mais jovem, mas isso a gente está vivendo um momento de transição, né? Porque agora o podcast sendo uma plataforma que está ganhando cada vez mais escala, a tendência é que o perfil ele reflita exatamente o perfil de internautas brasileiros. Então você vai ter aí muito o consumo de podcast condicionado ao perfil geral, total da audiência, né, e do consumo de internet no Brasil. Por quê? Porque à medida que novos conteúdos são disponibilizados nessa plataforma, isso vai atrair um público mais diversificado, né? Então o público, na verdade,
ele se caracteriza por um perfil mais jovem hoje, porque existem muito mais conteúdos voltados para esse público. Assim como a gente vê aí cada vez mais novos conteúdos sendo disponibilizados em diversas categorias, né, desde entretenimento, jornalismo, que está ganhando uma força imensa também. Eu acho que isso com certeza atrai um público mais maduro, mais não maduro, mas numa faixa etária aí acima de 35 anos. O que a gente vê também com os assistentes de voz, que cada vez vão ganhar mais força, é uma facilidade também para consumir áudio através de um público por um público mais sênior. Felipe, na sua percepção aí de marqueteiro, por que você acha que o podcast passou a ter sucesso aí com essa nova geração que vem aí? Primeiro, obrigado por me chamar de nova geração. Mas eu mesmo, assim, eu acho que por causa de falta de tempo, de acelerar e estar sempre em movimento, eu dei uma até diminuída em livros, né? Primeiro eu saí de livros normais para audiobooks, e depois eu passei de audiobooks para podcast, porque podcast é uma versão assim, mais resumida, em alguns casos, assim, de conteúdos, e eu consegui receber muito mais conteúdos interessantes de modo resumido. Eu acho que isso define bem essa nova geração que está vindo aí, que quer o máximo de informação no modo mais curto, né, o modo mais direto. Então, o podcast deu um resumo, ajudou a um desejo que já era latente nessa nova geração de trazer esses conteúdos resumidos e que você consiga receber como você quiser, né? Tipo, eu falo que às vezes eu mudo de trabalho, home office mesmo, que agora eu não vou de reunião para reunião de carro, eu estou ouvindo muito menos podcast do que eu via antes, que é um negócio interessante. Mas é um caminho bem interessante para conhecimento. Hoje existem soluções no Brasil crescendo muito, com uma assinatura de audiobooks, que é a Audible da Amazon. O que você pode comentar sobre isso? É verdade, existem, e posso falar que a motivação de consumo de audiobook é a mesma dos podcasts, que é a conveniência. Eu, por exemplo, eu prefiro escutar um livro, né, do que segurar um iPad ou mesmo um volume muito pesado, né, que tenha muitas páginas. Muita gente ainda também confunde podcast com audiobook, mas os formatos eles são bem diferentes, né? Um audiobook ele faz uso da leitura do livro com recursos de sonoplastia e às vezes não tem, é só uma leitura da íntegra do livro. Já o podcast desse mesmo livro, por exemplo, ele pode ser definido como uma adaptação, que não necessariamente usa a mesma estrutura, né, da edição original do livro, mas ele vai além. Ele pode transformar o livro em uma série, né, uma série composta de temporadas, episódios, e explorar uma outra linha narrativa. Antes, a gente tinha plataformas especializadas em audiobook que começam agora, né, a adotar podcasts como nos seus catálogos. A Storytel é um exemplo disso, é uma app sueca de consumo de audiobook, que agora está presente no Brasil, né, e ela também agora começa a disponibilizar podcasts para os ouvintes. E a gente também vê plataformas de podcast que estão começando a disponibilizar audiobooks, que é um movimento bem natural. E o futuro? O que você vê o futuro do podcast e do áudio digital? Cadu, uma certeza eu tenho, que o podcasting ele vai continuar crescendo, o consumo vai continuar crescendo. O que muda é a forma como as pessoas vão consumir esse conteúdo em áudio. Antes da pandemia, o consumo era feito muito nesses deslocamentos, né? Enquanto eu estava indo para o meu trabalho, ou mesmo em momentos do que a gente chama do mini tédio, né, numa fila de banco, na espera de algo, mas agora o que a gente está vendo é que o consumo está se dando muito dentro de casa, logicamente, em horários diferentes, né, então não mais no começo da manhã, e os tipos de conteúdos consumidos. Uma outra mudança, né, que está acontecendo é que o áudio ele está sendo o consumo de áudio está crescendo muito através dos devices como assistente de voz.
Uma pesquisa nos Estados Unidos, feita pelo Comscore, mostra isso, né, que o consumo antes da pandemia era 7% e agora está em 34%, feito pelos assistentes de voz. Isso também muda e vai aumentar a questão da duração dos áudios, né? Então, quando você começa e a aplicação que você faz também dessa nova mídia. Então, por exemplo, você já vê marcas que estão adotando o áudio para tutoriais que vão ser consumidos através de assistentes de voz, que é um consumo mais coletivo, não é um consumo tão personalizado quando você faz através de smartphones. Eu acredito também que hoje, né, você vendo aí as videoconferências explodindo, né, que o áudio ele passa a ter um papel importante como recurso de comunicação interna das empresas. Então, isso cada vez mais vai estar presente, né, nos planejamentos de marketing das companhias e também até da área de recurso humano. Como utilizar o áudio como uma ferramenta de integração, uma ferramenta de comunicação, de treinamento de vendas, ou de mensagens do board, ou de tendência, inovação, ou mesmo de intraempreendedorismo. Então, o futuro do podcast, ele é promissor, e ele vai se desenhar à medida que o comportamento de consumo de mídia pós-pandemia vai também se definir melhor. Mas, como eu disse antes, é um movimento sem volta. Depois de participar desse podcast, eu tenho mais certeza de tudo que eu escutei aqui da Risa, da troca com o Felipe, com o Cadu, que aquilo que eu apostei em 2006 para uma marca, ela faz muito sentido aqui para a nossa empresa, mas não só para a gente, mas para qualquer empresa. A gente, por exemplo, está gravando já há mais de 10 semanas, cada um na sua casa, pelo computador, com um equipamento de fácil acesso, ou seja, super democrático. A gente já alcançou uma audiência que eu nunca imaginei, não pela audiência quantitativa, mas qualitativa principalmente. Então, eu acho que todas as empresas têm que ter um podcast. É uma ferramenta muito eficiente, ela é de fácil digestão, de fácil penetração, é gostoso de escutar, é muito bom ouvir a voz, os pensamentos de líderes das empresas, é muito bom ouvir como é que uma marca ou uma empresa ela se porta. Então, eu tenho certeza que quem está escutando, seja um líder do marketing, um líder de desenvolvimento de produto, ou um líder, um CXO de alguma empresa, tem que pensar em ter um podcast. E aí eu vou fazer aí um jabá para a nossa Risa, para a nossa audioria, que eu fiquei surpreendido o que é produzir profissionalmente um podcast. Eu participei já de outros podcasts, sem fazer críticas a quem me entrevistou, mas assim, é uma diferença quando tem uma equipe, a equipe que está por trás dos microfones, aqui em conferência pelo Zoom, é impressionante e é muito legal. É muito legal construir um podcast. É uma experiência muito rica, dinâmica. Então, por onde ele toca, o tecido do podcast, ele é um tecido riquíssimo, são 1000 fios aí egípcios que todo mundo vai sentir na pele aí o benefício. E aí, diretor, ficou bom? Risa, brigadíssimo pela sua participação. A gente sabe que é um mercado muito promissor e hoje a gente entende o papel da audioria, trazendo qualidade, que vai ser a grande diferença para que os melhores podcasts se despontem. Esse foi o 10º episódio do Sob Controle, podcast semanal da Pipeline Capital. Esperamos o seu comentário, sugestão para o nosso programa através do nosso WhatsApp 11 5199 0880. Para seguir a Pipeline Capital no LinkedIn, acesse linkedin.com/company/Pipeline Capital. E até o próximo episódio.
Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, direção de conteúdo de Will Prestes, edição e sound design de Luiz Felipe Lamusse e trilha e identidade sonora de Frederico Eliodoro. É uma produção em parceria com a Pipeline Capital, uma boutique de M&A com gestão. Sob controle, é mais um podcast Audioria. Eu te mutei. Você me mutou aqui. Isso é pra ver. Problemas pós-pandemia agora. Você me mutou, sabia?